Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará, pela TV RBA, aqui em Belém todo mundo sabe, canal 13. Neste exato momento, pelo link rbatv.dol.com.br para o mundo inteiro. Eu falo todo domingo, nós temos espectadores na Noruega, na Suécia, na Suíça, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil inteiro, na África, ou seja, na Europa toda, no mundo inteiro, nós temos espectadores que após o programa mandam WhatsApps para comentar o programa. E esse programa tem o apoio da Neurogênesis, que aqui em Belém resolve tudo em termos de neurologia, neurologia infantil, neurologia clínica, neurocirurgia, neurologia intervencionista. E o apoio do Shopping da Saúde. O Shopping da Saúde, que tem várias lojas e que tem tudo que nós precisamos comprar para saúde. Ou seja, eu sempre lembro de leitos, muleta, oxímetro, aqueles aparelhos para quem quebra o braço, para quem... Tudo no Shopping da Saúde. E o nosso convidado de hoje é muito especial. É o João Batista, o nome do João é grande, é João Batista Bittencourt Pérez Neto. João Batista Bittencourt Pérez Neto, o nosso João Pérez. Meu amigo, uma das boas amizades que nós fizemos nos últimos tempos. É um cardiologista de mão cheia da nova geração. O João formou na UEPA em 2001 e depois fez residência em clínica médica em São Paulo, residência em cardiologia no Dante Pazanese Clínica, mais 2 anos de ecocardiografia no Dante Pazanese. O João tem consultório aqui em Belém, ele é o cardiologista do Prime, da Unimed Prime, lá o novo super hospital da Unimed, e, lógico, que ele é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista, e é o João aqui, ele que passava as provas para as pessoas, para os médicos que precisam fazer prova na nossa região, lá no Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Me fala uma coisa. Primeiro, super obrigado por você estar aqui comigo hoje. E segundo, o que mudou na insuficiência cardíaca em termos de prognóstico, de diagnóstico, de tratamento? É isso. Bom, Eduardo, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Também é um prazer estar fazendo parte da equipe da cardiologia do Pará, né? A gente levar conhecimento médico-científico e o mais importante é a discussão dos casos clínicos. E a insuficiência cardíaca é um tema apaixonante, né? Para mim, é a menina dos olhos da cardiologia, por ser uma doença de altíssima morbimortalidade, uma doença que tem taxas de mortalidade maiores do que a maioria dos cânceres, perdendo apenas para câncer de pulmão e câncer de pâncreas, quando essa insuficiência cardíaca está no estado muito avançado. E, geralmente, é a via final de várias doenças que, por anos, foram descompensadas. Hipertensão arterial, diabetes, insuficiência coronariana, uma isquemia crônica. Aqui na nossa região, nós temos uma certa incidência de doença de Chagas, transmitida pelo barbeiro. Nós temos uma peculiaridade em restante ao resto do Brasil. Aqui a nossa transmissão é oral, geralmente por contaminação do açaí, que é o fruto mais bebido, onde há contaminação do barbeiro, porém pode ter essa transmissão através de outros sucos, como goiaba, cana-de-açúcar. E a insuficiência cardíaca, inicialmente, como você falou, você tinha poucas opções terapêuticas, e essas opções terapêuticas medicamentosas
elas não interferiam tanto na mortalidade, elas não tinham efeito na mortalidade, não reduzia a mortalidade. O paciente ia ter, no máximo, uma redução de hospitalização, uma melhora clínica parcial, porém a gente não mudava a história clínica dessa doença. Uma doença que, a princípio, como ela é caracterizada por um acúmulo de líquidos que ocorrem no organismo, seja ele no pulmão ou em qualquer parte do organismo, se acreditava que não era uma doença associada ao coração. Achava-se que era uma doença renal, por isso inicialmente o uso de diuréticos para tentar diminuir. E hoje nós vivemos uma medicina baseada em evidências. Você conhecer a doença, primeiro, foi o ponto de partida, a partir daí você ter novos medicamentos com ação. Então, hoje nós podemos dizer que a insuficiência cardíaca é uma doença em que é de fundamental importância o bloqueio hormonal que ela provoca. Você agindo dessa maneira, de acordo com conhecendo a fisiopatologia, conhecendo a doença, surgiram-se novos medicamentos. Hoje nós temos um arsenal muito maior do que esses dois, do que você falou. E o mais importante, você tem medicamentos que interferem na mortalidade, você reduz mortalidade dessa doença. Muitas das vezes, o paciente não precisa ter piora clínica. A maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca tem morte súbita. E isso agrava ainda mais, mostra o poder que tem essa doença, tanto em mortalidade como morbidade, já que é uma doença que interfere muito na qualidade de vida dos pacientes. Esses pacientes, muitas vezes em estado grave, deixam de ter o seu trabalho profissional, ou seja, um certo grupo de uma população ativa que fica inativa, e num país de terceiro mundo em que as condições socioeconômicas é muito importante, isso ainda vem agravar ainda mais. Certo. Interessante, João. Eu lembro quando eu era residente, em 1980, 81, 79, quando eu te apresentava um caso lá no Dante, às vezes alguém dizia: a sobrevida desse paciente é 6 meses. A sobrevida desse paciente é... Quando os pacientes estavam descompensados, com edema, com tudo, e alguém dizia... E hoje, esses pacientes praticamente não têm mais aquele número de vai viver 1 ano, 2 anos. Essa sobrevida é muito longa. Eu tenho pacientes tratados aí nas últimas 2 décadas que, teoricamente, tinham indicação de transplante há 20 anos, que estão vivendo até hoje com as suas... nem sempre com a mesma qualidade de vida, não podem correr, não podem fazer um esforço, mas vivendo tranquilamente. Tu que sabes bem essa evolução histórica, começou a mudar o tratamento quando o pessoal descobriu que a insuficiência cardíaca era o desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso renina, angiotensina, aldosterona. E que, se você bloqueasse os dois, daria certo o tratamento. E aí vieram os beta-bloqueadores, o IECA primeiro e depois os beta-bloqueadores. Eu lembro que beta-bloqueador, a contraindicação clássica era a insuficiência cardíaca. Quando eu fazia prova, quando eu era aluno, qual a contraindicação de beta-bloqueador? Insuficiência cardíaca e asma. Então, e de repente, o beta-bloqueador passou a ser remédio da insuficiência cardíaca. Essa coisa deu uma chamada de atenção total. Comenta isso, João. O beta-bloqueador hoje é o que provoca a maior redução de mortalidade nessa doença, né? Então, para as pessoas que não são da área de saúde, que estão assistindo o programa, entenderem um pouquinho o que é essa doença, muitos de vocês vão conhecer o paciente que tem um coração dilatado, coração crescido, coração de boi, como a gente vê algumas pessoas falando. Porém, essa doença ela não só está presente em quem tem o coração crescido. O coração ele vai perder o poder de contração dele, de ejetar esse sangue aos tecidos, ou que ele consegue ejetar a custas de alta pressão dentro do próprio coração. Então, isso faz com que os tecidos, e principalmente rim e cérebro, não chegam a uma quantidade de oxigênio suficiente para esses órgãos. E aí isso vai desencadear a liberação de alguns hormônios,
No quadro renal, nós vamos ter a liberação de um hormônio chamado aldosterona, que vai reter mais água no organismo para querer compensar, e o cérebro vai liberar a adrenalina, que vai fazer o coração acelerar mais. Então, você imagina um órgão que já tem dificuldade de bombear sangue em umas condições basais, esse órgão, depois que esse estímulo ocorre, ele tem mais líquido no organismo e ele acelera ainda mais. Então, isso vai ser um mecanismo que era para ser compensatório, porém vai descompensar. O primeiro grupo de medicamentos que interferiu na mortalidade foram os inibidores de ECA, né? A ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona no rim. E depois, os estudos foram progredindo, nós tivemos estudos com os beta-bloqueadores, vale ressaltar que não são todos beta-bloqueadores que têm efeito na insuficiência cardíaca. Hoje, principalmente, nós temos o succinato de metoprolol, o bisoprolol e o carvedilol. Nos idosos acima de 75 anos, o nebivolol, ou seja, nós temos 4 apenas desses grupos que podem ser usados na insuficiência cardíaca. Atenolol, propanolol, isso não entra para a insuficiência cardíaca, porque ele realmente diminui ainda mais a contratividade, não vai ter benefício. E depois a espironolactona, que também é um outro bloqueador hormonal a nível dos rins. E por muito tempo, Eduardo, nós ficamos com essa tríade, uma tríade clássica para a insuficiência cardíaca, os 3 grupos de medicamentos que interferem na mortalidade. A digoxina praticamente hoje se usa muito pouco, o que foi um medicamento que já se usou muito atrás, talvez o principal medicamento na década de 70 e 80 para a insuficiência cardíaca, hoje praticamente não se usa um digital, por ter inúmeros efeitos colaterais e não interferir na mortalidade do paciente. Ao contrário, ele pode aumentar ainda mais a mortalidade. E os diuréticos daqueles pacientes que têm sinais de restrição hídrica no organismo, seja essa sinais de congestão, seja ela no pulmão ou periférica. Nós passamos anos com isso. E a mortalidade, apesar de ter uma tríade de medicamentos que interferia na mortalidade, porém, a nossa mortalidade ainda era muito alta, principalmente nos casos mais graves. Para os telespectadores entenderem, um paciente com insuficiência cardíaca, se ele internasse em algum período da vida, metade dos pacientes que internam teriam uma mortalidade de 3 a 5 anos. Como eu disse inicialmente, são taxas de mortalidade que superam a maioria dos cânceres. É a doença mais desafiadora para o cardiologista, porque muitas das vezes ela é uma via final de uma doença que levou a agressão há anos a esse coração. As 2 principais causas no Brasil e no mundo é hipertensão e doença isquêmica. E de uns anos para cá começaram a surgir novos medicamentos. Medicamentos que nos entusiasmam muito mais, porque mostrou redução de mortalidade. Então, nós tivemos, a princípio, uma nova forma de olhar a insuficiência cardíaca com outro medicamento, uma substância chamada sacubitril/valsartana, em que a valsartana ela vai inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sacubitril ele vai impedir a degradação de uma enzima chamada nepregisina, que provoca vasodilatação, que provoca dilatação arterial, e isso é um efeito benéfico para os pacientes. Então, nós temos o estudo Paradigm, que foi o estudo que mostrou uma redução de 20% na redução de mortalidade e hospitalização, quando comparado à terapia padrão com inibidores de ECA. Vale ressaltar que os outros medicamentos, quando eles eram comparados, eram com placebos. E o sacubitril/valsartana veio mostrar uma comparação com o inibidor de ECA, com o enalapril, e mesmo assim, valores significativos de 20% na redução de morbidade e de mortalidade, inclusive de morte súbita. Até então, apenas os beta-bloqueadores mostravam isso. Então, nós passamos ainda a ter uma terapia tripla, porém sem IECA, agora um duplo mecanismo, com sacubitril/valsartana, espironolactona e um beta-bloqueador. E, ultimamente, o que nós temos de mais novidades é o aparecimento de um medicamento, de uma classe de medicamentos que foi lançado para diabetes.
Então, peraí um instantinho só. Como o nosso primeiro tempo já estourou, tu vai começar com um novo medicamento daqui a um instantinho só. Pessoal, um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa, nessa explicação da insuficiência cardíaca pelo Dr. João Pérez. João, nós íamos falar daquele remédio que era só para diabetes e agora entrou no grupo que trata a insuficiência cardíaca. Comenta. Pois é, Eduardo, a medicina mostrando, nem sempre, às vezes, o objetivo primário ele pode não ser alcançado, mas mostra um outro horizonte. Nós tivemos um grupo de medicamentos para o diabetes, chamados inibidores de SGLT2, e ele é apresentado aqui no Brasil em 3 medicamentos, a empaglifosina, a dapaglifosina e a canaglifosina. E esses medicamentos, os estudos deles do diabetes já mostraram que eles tinham uma redução de internação para insuficiência cardíaca. E isso abriu um leque, abriu uma luz no fim do túnel a respeito do uso desses medicamentos diretamente para a insuficiência cardíaca, seja o paciente diabético ou não. E nós já temos a publicação de 2 dessas substâncias, da empaglifosina e da dapaglifosina, mostrando que mesmo nos pacientes não diabéticos, esses medicamentos mostraram uma redução de internação e uma redução de mortalidade na insuficiência cardíaca. Então, aquilo que eu disse antes aos senhores da terapia tripla passou agora a ser uma terapia quádrupla. Então, hoje, a não ser que haja alguma contraindicação para os medicamentos, é fundamental que o paciente esteja utilizando o medicamento correto, na dose correta, para você ter um impacto na mortalidade e na redução de internações desse paciente. Então, hoje, para a insuficiência cardíaca, o que é que nós temos de medicamento que deve ser utilizado? Sacubitril valsartana, preferencialmente ao IECA isolado, espirinolactona, um beta-bloqueador, e agora um dos 2 inibidores de SGLT2, ou a dapaglifosina ou a canaglifosina. Ou ou a empaglifosina, que são os 2 que mostraram redução em mortalidade. Existem outros medicamentos que vão interferir apenas no risco, na menor redução de internação e na redução dos sintomas. Porém, para reduzir mortalidade, esses 4 grupos de medicamentos que nós temos hoje, atual, no Brasil e no mundo, para utilizar a respeito dessa doença tão temida por todos. Ainda bem. E mudou tudo, né? Para mim, que usei muito digital e diurético, e de repente mudou o digital e diurético, praticamente nós não usamos mais, a não ser na emergência. Então, isso foi uma mudança de conhecimento
fantástica na nossa especialidade. E, João, você que faz ecocardiograma, teve a formação de 1 ano no Dante Pazzanese de ecocardiograma. Em que o eco voltou a influenciar? O que é que evoluiu o ecocardiograma no diagnóstico dessas doenças cardíacas e principalmente da insuficiência cardíaca? Bom, Eduardo, só um parênteses aqui. Apesar do Departamento de Imagem Cardiovascular obrigar apenas 1 ano de residência em eco, o Dante é mais Caxias. Nós fazemos 2 anos de residência, 2 anos fazendo ecocardiograma para poder ter o título de especialista. Mas o ecocardiograma é o principal exame da insuficiência cardíaca. Ele não hoje é um exame baixo custo, um exame de fácil acesso. Aos senhores que não conhecem, ecocardiograma é como se fosse um ultrassom do coração, com uma máquina de ultrassom, porém, tendo um software específico da cardiologia. Nós vamos poder medir as dimensões das cavidades cardíacas, nós vamos poder medir a espessura do músculo cardíaco, ver a contração desse músculo de uma forma global e segmentar, analisar as doenças valvares. Nós temos válvulas do nosso coração que podem também ser causadoras de insuficiência cardíaca. Algumas doenças valvares de estado grave levam à insuficiência cardíaca. Então, o ecocardiograma é tão importante para o diagnóstico de insuficiência cardíaca e também para nos dar uma ideia de qual é a causa dessa insuficiência cardíaca. Você fazer um ecocardiograma em que mostra uma hipertrofia significativa do ventrículo esquerdo, provavelmente essa insuficiência cardíaca é de causa hipertensiva. Você fazer um ecocardiograma em que uma região do ventrículo não contrai, provavelmente é por doença isquêmica, ou seja, não está chegando sangue suficiente nesse músculo cardíaco. Na nossa doença de Chagas aqui, existe uma particularidade que o ecocardiograma pode demonstrar, que é um aneurisma da ponta do ventrículo esquerdo, que geralmente se forma um coágulo ali também. Então, é um exame que tem em todos os hospitais daqui da nossa capital, e acredito que no interior grande parte tem. Agora, o que nós precisamos é ter pessoas qualificadas para fazer o exame e discutir com o colega que solicitou a respeito desse tratamento. Trabalhando dentro de hospital, eu já atendi paciente que inicialmente entrou como um diagnóstico de pneumonia, que, na verdade, os sintomas às vezes se assemelham muito, paciente com muita falta de ar, um raio-x que não define, às vezes, direito, se é congestão, se é um quadro de infecção. E esse paciente, na verdade, nada mais é do que uma pura insuficiência cardíaca por uma doença viral aguda, ele teve uma miocardite viral. E se não houvesse um diagnóstico precoce e uma terapêutica eficaz de forma precoce, provavelmente esse paciente não ia ter o êxito no seu tratamento. Então, os aparelhos de ecocardiograma cada vez estão menores. Nós temos aparelhos portáteis de tamanho de laptop. Isso faz com que nós levamos esse exame à beira do leito de um paciente que não consegue ir até ao local apropriado, fazer os exames nos pacientes que estão internados em UTI. Então, é um exame que ficou na rotina de tão importante. Mas antes do eco, você pode dar um diagnóstico de insuficiência cardíaca. A suspeita, na verdade, nada mais é pelos sintomas clínicos. Aquele paciente que começou a ter a falta de ar aos esforços, aquele paciente que começou a ter uma restrição, uma congestão periférica, o pé começou a inchar, quando ele deita, ele sente mais falta de ar, ele pode acordar à noite com sensação de sufocamento, de falta de ar. Então, a primeira suspeita é a suspeita clínica. O exame físico é de fundamental importância. O médico, ao escutar o coração, ao escutar o pulmão, ver no pescoço como é que está, a veia jugular, ver se o fígado está dilatado, porque essa doença ela pode levar ao acúmulo de líquido no fígado, e o fígado crescer. Ver a perna desse paciente, se ele tem sinais de congestão, se tem restrição se tem acúmulo de água nas pernas. Então, uma boa anamnese, um bom exame físico, praticamente isso vai definir já que é um quadro de insuficiência cardíaca que você precisa confirmar, ou um eletrocardiograma, um raio-x, e, no caso, o exame principal vai ser o ecocardiograma nesses casos. E na suspeita de que patologia for, você pode pedir outros exames, chegando até o cateterismo, né, Eduardo?
Você tem que descartar que uma das principais causas é a doença isquêmica do coração. Então, entra no screening aí, você descartar isquemia miocárdica, principalmente num coração dilatado, sem definição de causa. Então, são vários os exames que podem contribuir. Você fazer um Holter para variar arritmias cardíacas, a insuficiência cardíaca, a doença mata principalmente por arritmias ventriculares graves. Sempre está rastreando esses casos, né? Tem paciente que há necessidade de implantar um cardiodesfibrilador, como se fosse um marca-passo que vai analisar se esse paciente está tendo alguma arritmia grave e tentar combater através de um choque. Então, é uma doença que pode ser pelo simples eco e eletro, mas precisar também de um centro terciário importante para um melhor tratamento e para um melhor acompanhamento. E João, estamos agora no finalzinho. Considerações finais e pode dedicar o programa. Bom, em época de pandemia não poderia ser diferente, principalmente em um programa de educação médica continuada. Eu agradeço a todos os profissionais de saúde que estão envolvidos, que foram envolvidos e estão envolvidos ainda nessa luta contra o Covid. Sabemos quanto foi difícil para todos nós, perdas próximas, medo de adoecer, uma tempestade dentro dos hospitais, números de pacientes graves, pacientes falecendo, e a gente, no início, sem conhecer realmente o que estava acontecendo. Hoje eu digo que essa doença dificilmente não chegou muito próximo de cada um de nós, ou perdemos alguma pessoa muito próxima, ou perdemos algum familiar. Então, nada como agradecer a esses profissionais, esses verdadeiros heróis que deixaram suas casas e que retornaram às suas casas com risco de contaminar seus familiares, mas estavam todo dia à luta em prol da saúde do próximo, que muitas vezes não é reconhecido. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os profissionais de saúde envolvidos no Covid. E eu queria dedicar também a um colega, ao André Matos, um colega cardiologista, que nós perdemos por Covid. André, onde você esteja, meu amigo, meu irmão, Deus te dê muita luz nessa vida eterna e olhe por nós aqui nesse mundo. Eu queria terminar esse programa agradecendo a sua amizade e eu sei que você está olhando por todos nós. É isso. André, o programa é para você. Um dia a gente se encontra. Tá? Um dia a gente se encontra mesmo. E, pessoal, o tempo acabou. Desejo para vocês todos uma semana iluminada. Eu fiquei um pouquinho emocionado porque o André, que o João falou, também era muito meu amigo. Tá? Uma semana iluminada para todos. Não esqueça. Mão lavada, máscara ainda. O João está sem máscara porque ele está na casa dele, eu estou na minha. Né? Eu estou preso no meu consultório. Acabando aqui, mão lavada, distanciamento social, o vírus ainda está no ar. Ainda tem gente morrendo por causa disso. Então, vamos nos cuidar. Mas, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. João, super obrigado, amigo. Um abraço. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Conte sempre. Estamos na diretoria da Sociedade Paraense de Cardiologia para a gente fazer um serviço melhor em prol de toda a população. Nossa cardiologia, que o coração dos pacientes seja o melhor cuidado. É isso. Obrigado, velhão. Um abraço. Um abraço, Eduardo. Tchau, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.